Olá pessoal, iniciando aqui a gravação da nossa 7ª aula. Então o exercício aqui é o seguinte: faça um programa que leia dois vetores com 10 elementos cada, gere um terceiro vetor de 20 elementos, cujos valores deverão ser compostos pelos elementos intercalados dos dois outros vetores. Ou seja, então a gente vai receber dois vetores de 10 posições, intercalar eles para dentro do vetor 3. Okay? Então vamos lá, vamos criar nossa main aqui. Vamos receber esses valores do teclado, aí vai ser rapidinho para a gente receber. Então, scannerin igual new scanner system.in. Vamos criar aqui os vetores. Então, como a gente vai fazer? A gente vai declarar como inteiro mesmo. Então, int v1 igual new int. E aqui a gente define quantas posições vai ter o vetor. Então, os dois primeiros, tanto o V1 quanto o V2, eles vão ter 10 posições. Já o V3 ele vai ter 20 posições. Então, V3, 20 posições. Né? Então, beleza. Aqui a gente também vai criar uma variável para controlar o tamanho desses primeiros dois vetores aqui com 10 posições. Então, i igual a 0. E vamos criar aqui um j. j igual a 0. Por quê? Porque a gente vai precisar, em algum momento, para controlar aqui um vetor de 20 posições, né? Que é no caso do V3. Ok? Então, o i para controlar os de 10 posições e o j para controlar os de 20 posições. Não é obrigatório isso, né? Mas a gente pode tomar isso como referência para resolver o exercício. Beleza? Vamos receber aqui primeiro os valores para o vetor 1 e o vetor 2. Então, vamos criar aqui um for, né? Igual a 0 e menor do que 10 e mais. Vamos pedir o valor. Então, informe o valor para a posição i mais 1 do vetor 1. Vou fazer a leitura. Então, V1 na posição controlada pelo i igual integer ponto parseInt em ponto next line. Certo? Então, aqui eu vou receber para o primeiro vetor. Vamos fazer separadinho aqui para receber o vetor 2. Então, aqui o i vai ficar igual. Informa o valor para a posição i mais 1 do vetor 2. Vou apontar aqui para o V2. E agora o que está faltando? Agora a gente está faltando a gente fazer a intercalação desses dois vetores aqui, passando para o V3. Para isso, vou fazer mais um for aqui, com os mesmos parâmetros de cima, né? Porque eu vou ter que controlar tamanhos para dois vetores, né? Para um vetor de 10, no caso dos dois primeiros, e vou ter que usar aqui a variável j, aqui no caso, que eu estou pensando, para ela controlar as variáveis desse vetor aqui de 20 posições. Então, primeiro eu vou me preocupar aqui somente com i. I igual a 0, i menor do que 10 e mais. Esse exercício aqui, lembrando, ele tem várias formas de você resolver. Porém, eu acredito que essa aqui seja uma das formas mais fáceis de resolver. Essa proposta que eu vou fazer para vocês. Então, nesse primeiro momento, vamos imaginar o seguinte. O V3, se eu for utilizar o j ali para controlar de 0 a 19 os índices, né? Ou da posição até a 20ª posição, o j está apontando para a primeira posição do vetor 3, certo? Então, na primeira posição do vetor 3, quem que eu vou ter que jogar? Eu vou ter que jogar o vetor 1 no índice i. O índice i está apontando para o primeiro elemento desse primeiro vetor. Aqui. E aqui o j está apontando para o primeiro elemento do vetor 3, certo? Então, como eu quero intercalar, o primeiro valor do vetor 3, ele tem que ser o primeiro valor do vetor 1. Agora, o que a gente vai fazer? Então, depois que o vetor 3 já recebeu o primeiro valor, eu não posso subscrever ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o j. Por quê? Porque daí ele vai já me apontar para a segunda posição aqui do vetor 3. Então, na segunda posição do vetor 3, também aqui colocando como controlador de índice o j, eu vou receber quem? O V2 na posição do i. Por quê? Porque a cada vez
que eu incrementar o J, eu já estou apontando para a próxima posição do V3. Enquanto o I, ele tem que receber do 1 e do 2, controlado pela mesma posição, pelo mesmo índice aqui, né? Que no caso é o for aqui que está controlando o valor do I. Ok, passei isso daqui, eu vou incrementar novamente o J. Por quê? Então vamos lá. O V3 na J, J no caso na primeira execução valendo 0, vai receber o V1 na posição 0. Ou seja, a primeira posição do vetor 3 recebe a primeira posição do vetor 1. Depois eu incremento o J, faço com que esse J seja acrescido e ele vá para a segunda posição do vetor 3, ou no caso para a próxima posição do vetor 3. E ele vai receber quem? A posição controlada pelo I, ou seja, aqui a primeira posição do meu vetor 2, certo? Depois disso, incremento o J para ele já apontar para a próxima posição válida para mim recomeçar o fluxo. Onde, no caso o I, por exemplo, ele vai estar valendo 1 e ele vai estar apontando o J aqui para quem? Para o 3 já, né? Para a terceira posição do vetor 3. Aí ele vai jogar esse processo, ele vai jogar essa posição aqui do vetor 1, incrementa o J de novo, já está apontando para o próximo. Vetor 3 na posição, no caso aqui na segunda execução, na 4 vai receber quem? O V2 na I valendo 2. Incrementa já jogando aqui pensando na próxima execução, o V3 na posição 5. Assim ele vai acontecer de acordo com quantas posições forem necessárias. Certo? Então, dá uma analisadinha aqui se ficou alguma dúvida, executa ele algumas vezes para ver ali, para você não ter nenhuma dúvida. Ok? Agora aqui só no final, vamos fazer assim então. Vamos só imprimir aqui dados do vetor 3. Dados do vetor 3. E vamos imprimir esse vetor aqui embaixo. Vou criar aqui um for de novo. Vamos controlar ele então pelo J, já que, que a gente usou ele o J para controlar as posições até 20. Então J menor que 20, J mais. Mas nada impede que eu usasse esse J, o I aqui, por exemplo, né? Não teria problema algum. Então, beleza, só vou mandar aqui imprimir o siso do V3 na J, né, imprimindo todos os valores. Vou colocar aqui o in.close para ele não dar warning. Vamos salvar e vamos testar. Beleza? Então, eu vou preencher todo o vetor 1 com 1. Ó, imprimi todo ele na última posição, né? Posição 10 do vetor 1 e imprimi, no caso, armazenei o valor 1. Todas as posições do vetor 1 com o número 1. E agora o vetor 2, vou preencher ele todo com o valor 2. Então, a saída desse caso, ó, posição 10, quando eu executar agora, ele tem que ser o vetor, imprimir o vetor 3, todo ele preenchido com 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos ver? Olha lá, dados do vetor 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou seja, ele intercalou esses valores aqui para mim, que eu tinha recebido. Ok, galera? Valeu, obrigado, abraço.